São Francisco, Califórnia. Talvez uma das cidades com a história mais interessante, mais misteriosa, mais macabra, capaz de conservar muitos fantasmas. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Baldacil e hoje eu vou voltar no tempo, no fim do século XIX, começo do século XX, uma era em que a cidade de São Francisco já prosperava, era até conhecida como a Paris do Oeste e já contava com o edifício mais alto a oeste do rio Mississippi, como eles gostam de falar, a Pérola do Pacífico, entre outros nomes que ela recebeu. Mas o fato é que São Francisco, com seu porto, com a sua facilidade de acesso a locais de mineração e, claro, com a chegada da ferrovia, ela atraiu muita gente gananciosa e inescrupulosa, entre outras coisas. Então, o passado de São Francisco, se você procurar antes do Verão do Amor, na década de 70, if you are going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Como disse Scott McKenzie na sua música, se você está indo para São Francisco, não se esqueça de usar flores no cabelo. Era o símbolo. Mas também foi o berço de Isadora Duncan, a reformadora da dança, entre muitas outras coisas. O fato é que, lá vem, por volta de 1900, a cidade começou a apresentar casos de peste bubônica. Mas até então, ninguém se ligava qual era a fonte da doença. Se a Europa conseguiu erradicar, em São Francisco a coisa estava só começando. E como os primeiros casos apareceram em Chinatown, a culpa era de quem? Dos chineses, né? Sempre a culpa tem que ser deles. Então o governo isolou a cidade, o bairro, e de repente começou a acontecer uma coisa estranha, porque quem vinha da China, do Japão, de outros países da Ásia, o navio fazia uma parada em Honolulu, no Havaí. No local que abrigava essas pessoas, o governo lá do Havaí resolveu queimar os prédios. E de repente em São Francisco veio a ideia de queimar Chinatown, já que os primeiros... Desculpa, isso agora é comum aqui. Os primeiros casos apareceram lá. Até que o Dr. Wright, um médico que ele era de Washington, mas ele foi para São Francisco porque realmente as ideias dele provocavam muita controvérsia, feriram muitos egos, então ele foi mandado para o oeste. Ele começou a analisar friamente o que estava acontecendo. E todo mundo é a doença da China, sempre. Até que brancos de outros bairros apareceram com peste. E ele começou a analisar a situação toda, até que ele chegou a uma conclusão. São Francisco era povoada por ratos em todos os bairros. Tinha rato pra dedéu. E é claro que o rato, ele se prolifera com maior facilidade onde tem humanos, restos de comida.
Tem lugar para comer, tem um lugar quentinho para ele ficar e procriar, é ali mesmo, né? O rato é um oportunista. Então, ele chamou um outro colega, o Dr. Blue, que era especialista em bactérias, coisas que na época ainda estavam chegando ao conhecimento. Não eram tão conhecidas assim. E quando esse colega chegou na cidade, ele falou: nós temos que acabar com os ratos. E ele então propôs um plano genial. Eu pago 10 centavos por rato que me trouxerem. Vivo ou não? É claro, né? As crianças foram as primeiras a adorar a ideia. Então, eram pilhas de rato, do qual eles tiravam material genético para estudar e depois eram incinerados. Logo depois disso, quando a coisa estava acalmando, em 1906, veio o terremoto. Aquela tragédia toda destruiu 80% da cidade, além dos falecidos, muitos feridos. Não tinha hospital nem cemitério suficiente. O que surgiu de novo? Rato. E aí juntou a cólera, a malária e a peste. Tudo junto num lugar só. O ceifador estava solto em São Francisco. Algumas pessoas que percebiam que um membro da família estava doente e não tinham como ajudar, simplesmente abandonavam a pessoa na casa e iam embora. Então, existem relatos e documentários sobre o assunto em vários bairros da cidade. E, claro, nessa energia residual, nesse miasma, ficam as assombrações. Como eu já falei no outro vídeo, é uma pessoa que tem um desfecho violento, doloroso, assuntos mal resolvidos. Então, é uma quantidade muito grande. E até hoje, até pouco tempo atrás, pessoas que estavam reformando suas casas, bom dia para você também, se deram conta de que, na hora de escavar, em reformas, em construções, quando escavaram as fundações da casa, encontraram caixões. Qualquer hora eu faço um vídeo só sobre isso. Foi quando veio a cidade de Colmar, a cidade cemitério, para evitar a pestilência que assolava a cidade por razões sanitárias. Enfim, ainda existem muitos espíritos vagando em São Francisco. O miasma, existe a teoria, antes da descoberta dos micro-organismos, que as doenças eram transmitidas através do miasma, ou seja, do ar. Que um ar onde tinha um cheiro ruim era danoso para a saúde. Lembra do fedor de Londres? Até que se descobriram que a água, os alimentos, os ratos e suas pulgas. Isso explica por que eu tenho uma paranoia tão grande com pulga. Sim. Era o que cobria aquela cidade. Na época da peste bubônica, aquelas máscaras usadas pelos médicos como
que se assemelhavam a um corvo, um bico de corvo. Naqueles bicos, eles colocavam ervas aromáticas, flores, porque eles acreditavam que assim eles não pegariam, não se contagiariam, que aquele aroma contido ali dentro daquele bico evitaria o miasma. Então, até que se conhecessem germes, bactérias, vírus, vermes e tudo mais, a causa mortis era o miasma. É lógico que se você prestar atenção, se você levar a sério o mofo, como outros países levam, e aqui no Brasil, tá mofado, vou passar uma tinta. Bom, ali no mofo existem vários micro-organismos danosos à saúde. Não é só o cheiro que causa asma, rinite, alergia. São os micro-organismos, principalmente no mofo mais escuro. Enfim, o miasma astral, as larvas astrais grudaram naquelas paredes, naquelas ruas, naqueles muros, em todos os lugares. Então é por isso que até hoje existem tantos grupos de caça-fantasmas ou sociedades de estudo à paranormalidade na cidade. E agora, infelizmente, com tudo que está acontecendo lá, a cidade parece uma cidade fantasma. Muita gente indo embora, que é uma cidade muito cara. Vazia. É triste ver os vídeos que eu tenho visto, mas enfim, é isso. Então, quando você fala que um lugar é assombrado ou mal assombrado, às vezes pode ser bem assombrado. Não se sabe. Você precisa saber a história do lugar. O que houve lá, quem viveu, como a pessoa deixou esse mundo, as relações com a família, negócios. Isso explica muito. Mas o principal sinal é aquele lugar que você entra, você se sente mal, você se sente triste, sem motivo, angustiado, desconfortável. Isso é um sinal claro do miasma astral. Se você gostou e assistiu até aqui, por favor, não esqueça de curtir o vídeo, de deixar seu comentário, porque isso é muito importante. Se você não está inscrito, se inscreva, isso é muito importante para nós que produzimos conteúdo, porque o YouTube entende que aquele vídeo está sendo interessante e recomenda para outras pessoas. Assim é a forma do canal crescer. E como sempre, baúzeiros do meu coração, gratidão, até o próximo vídeo.